moderação é o melhor remédio contra a luxúria. Sêneca. Seja bem-vindo ao canal Mestre Estoico. Há alguns anos, percebi que estava preso em um ciclo de gratificações instantâneas que me deixavam exausto e insatisfeito. Era como se minha mente estivesse constantemente buscando aquela próxima dose de prazer rápido, seja através das redes sociais, dos jogos no celular, ou até mesmo daquela última olhada nas notificações antes de dormir. Eu me sentia drenado, como se algo estivesse sugando minha energia e capacidade de concentração, e percebi que algo precisava mudar. Foi então que me deparei com o conceito de dopamina barata. Dopamina barata é aquela sensação de prazer imediato que obtemos de atividades superficiais, mas que nos deixa esgotados e insatisfeitos a longo prazo. É o prazer fácil, aquele que está ao alcance de um toque na tela do celular, mas que vem com um preço alto. Nossa paz de espírito, nossa capacidade de focar no que realmente importa e nossa felicidade duradoura. E o pior de tudo, quanto mais buscamos essa dopamina barata, mais nos distanciamos das coisas que realmente trazem significado e propósito para nossas vidas. Ao perceber isso, comecei a refletir sobre como eu estava alimentando minha mente com estímulos que, embora prazerosos no momento, estavam me deixando cada vez mais ansioso, distraído e desconectado de mim mesmo. Foi aí que decidi buscar soluções e encontrei no estoicismo um guia poderoso para desintoxicar minha mente e recuperar o controle sobre minha vida. Os estoicos acreditam que devemos ser mestres de nossas emoções e não escravos delas. E isso inclui aprender a controlar nossos impulsos por gratificações imediatas que só nos deixam mais dependentes e insatisfeitos. Marco Aurélio, um dos grandes filósofos estoicos, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força." Essas palavras ressoaram profundamente em mim, e eu sabia que era hora de agir. Neste vídeo, quero compartilhar com você as 11 estratégias que usei para desintoxicar minha mente da dopamina barata. São práticas baseadas na sabedoria estoica que me ajudaram a recuperar meu foco, minha energia e, acima de tudo, a minha paz interior. Se você também sente que está preso nesse ciclo vicioso de buscar prazer imediato, mas se vê cada vez mais distante da verdadeira felicidade, então este vídeo é para você. Mas antes de continuarmos, eu preciso te mostrar algo importante. Você já se pegou sentindo ansiedade, procrastinando ou simplesmente sem direção na vida? Esse problema pode estar roubando sua paz de espírito e impedindo o seu progresso. Talvez você já tenha tentado várias soluções, como livros de autoajuda, terapias ou técnicas de produtividade, mas nada parece funcionar a longo prazo. A boa notícia é que agora existe uma alternativa diferente: o meu guia de estoicismo em áudio. Este guia, baseado nos ensinamentos dos maiores filósofos estoicos, oferece áudios diários, objetivos e eficientes, cada um contendo entre 5 e 10 minutos de puro conhecimento prático. Ele tem ajudado inúmeras pessoas a encontrarem equilíbrio, resiliência e propósito em suas vidas. E o melhor de tudo, você pode testar por 7 dias e ver as mudanças por si mesmo. Então, por que não experimentar essa nova abordagem? Dê a si mesmo a chance de transformar sua vida com o poder do estoicismo. Confira o link na descrição do vídeo ou fixado nos comentários. Estratégia 1. Praticar a moderação. Quando comecei a me aprofundar no estoicismo, uma das primeiras lições que aprendi foi a importância da moderação. A sociedade em que vivemos nos incentiva constantemente a buscar excessos, seja no consumo de alimentos, no uso de tecnologia ou até mesmo na busca por entretenimento. Eu me via frequentemente mergulhado nesses excessos, buscando sempre o próximo prazer imediato sem considerar os impactos a longo prazo. Foi ao estudar os ensinamentos estoicos que compreendi que a verdadeira liberdade e satisfação vem do equilíbrio e não da indulgência desenfreada. A moderação, para mim, começou com pequenas mudanças. Comecei a prestar atenção em como gastava meu tempo e energia, identificando as áreas onde estava cedendo demais aos impulsos.
percebi que ao limitar conscientemente a quantidade de tempo que passava nas redes sociais, por exemplo, minha mente se tornava mais clara e focada. Esse controle não significava privação, mas sim uma escolha deliberada de buscar qualidade em vez de quantidade, de focar no que realmente importava. Essa prática de moderação não só me trouxe mais equilíbrio, mas também me ajudou a valorizar mais as experiências simples e significativas da vida. Ao reduzir o consumo excessivo, comecei a apreciar melhor as coisas que antes tomava como garantidas. A moderação me deu a capacidade de desfrutar de prazeres saudáveis sem me perder neles, permitindo que eu cultivasse uma vida mais centrada e satisfatória. Com o tempo, percebi que a moderação não era uma restrição, mas uma forma de libertação, permitindo-me viver de acordo com meus valores e alcançar uma paz interior que antes me escapava. Estratégia 2. Limitar o uso de redes sociais. As redes sociais são, sem dúvida, uma das maiores fontes de dopamina barata na nossa era moderna. Lembro-me de como era fácil perder horas rolando sem rumo pelo feed, sendo constantemente bombardeado por informações que pouco ou nada acrescentavam à minha vida. Esse comportamento se tornou uma armadilha, me distraindo das coisas que realmente importavam e me deixando cada vez mais ansioso e insatisfeito. Foi então que decidi aplicar os princípios estoicos para limitar o uso dessas plataformas e retomar o controle sobre minha atenção e meu tempo. Limitar o uso de redes sociais não foi uma tarefa fácil no início. Era como romper com um vício silencioso que estava profundamente enraizado no meu cotidiano. Comecei estabelecendo limites claros para mim mesmo, como definir horários específicos para verificar minhas contas e restringir o tempo de uso diário. Além disso, fiz questão de desativar notificações que me distraíam constantemente e me empurravam de volta para a tela. Com o tempo, essas pequenas mudanças começaram a fazer uma diferença significativa na minha vida. Ao limitar o uso de redes sociais, percebi que minha mente se tornou mais tranquila e meu foco mais afiado. A ansiedade que antes sentia ao tentar acompanhar tudo o que acontecia online diminuiu, e eu passei a ter mais tempo e energia para dedicar a atividades que realmente me trazem alegria e realização. O estoicismo me ensinou que devemos ser mestres de nós mesmos, e limitar o uso de redes sociais foi um passo crucial nesse caminho. Agora, uso essas plataformas de forma consciente e equilibrada, como ferramentas, e não como distrações que me afastam do que realmente importa. Estratégia 3. Praticar o jejum de dopamina. O conceito de jejum de dopamina pode parecer radical à primeira vista, mas foi uma prática que trouxe transformações profundas para a minha vida. O jejum de dopamina envolve, essencialmente, abster-se de atividades que estimulam a liberação rápida de dopamina para permitir que o cérebro se reequilibre e recupere sua sensibilidade natural aos prazeres. Quando ouvi falar dessa prática pela primeira vez, confesso que fui cético. No entanto, ao experimentar, percebi o quanto minha mente estava saturada de estímulos constantes e como isso estava impactando minha capacidade de apreciar as coisas simples da vida. Decidi começar meu jejum de dopamina eliminando todas as atividades que forneciam uma gratificação imediata, como o uso excessivo de tecnologia, alimentos ultraprocessados e entretenimento passivo. Nos primeiros dias foi difícil. Senti um vazio, uma inquietação, como se meu cérebro estivesse implorando por aquele rápido prazer que se tornara tão comum. Mas, ao persistir, comecei a notar mudanças. Minha mente ficou mais calma. Meu foco e minha clareza mental aumentaram e comecei a apreciar mais as pequenas coisas do dia a dia, como uma caminhada ao ar livre ou uma conversa profunda com um amigo. Essa experiência me mostrou que, ao praticar o jejum de dopamina, eu estava redefinindo minhas prioridades e reorientando minha busca por satisfação. Em vez de depender de estímulos externos para sentir prazer, comecei a encontrar alegria em atividades mais significativas e duradouras. O jejum de dopamina não é apenas sobre privação, mas sobre redescobrir a verdadeira felicidade e satisfação que vem de dentro, ao invés de buscá-la em fontes superficiais e efêmeras. Estratégia 4. Cultivar hobbies saudáveis. Quando percebi que estava preso ao ciclo de dopamina barata, sabia que precisava substituir esses hábitos nocivos por algo mais construtivo.
Foi então que decidi investir meu tempo em hobbies saudáveis, atividades que não apenas me proporcionassem prazer, mas também contribuíssem para o meu crescimento pessoal e bem-estar. O processo de cultivar novos hobbies foi, para mim, uma redescoberta do que realmente me fazia feliz, sem as distrações superficiais que antes ocupavam tanto do meu tempo. Escolhi atividades que sempre me interessaram, mas que eu havia negligenciado devido ao ritmo acelerado e à busca incessante por gratificação imediata. Comecei a tocar violão novamente, algo que sempre me trouxe uma sensação de paz e realização. Além disso, mergulhei na leitura de livros que me inspiram e me ajudam a expandir minha mente, em vez de passar horas sem fim diante de uma tela. Esses hobbies não apenas me distraíram dos prazeres superficiais, mas também alimentaram minha mente e espírito de maneira profunda. Com o tempo, percebi que cultivar hobbies saudáveis não é apenas uma forma de passar o tempo, mas uma maneira de investir em mim mesmo. Esses hobbies me proporcionam um senso de propósito e satisfação duradoura, algo que a dopamina barata nunca poderia oferecer. Ao substituir atividades nocivas por hobbies que realmente importam, consegui não apenas desintoxicar minha mente, mas também construir uma vida mais rica e significativa, alinhada com os princípios estoicos de busca pela excelência e pelo equilíbrio. Estratégia 5. Exercício físico regular. O exercício físico sempre foi uma recomendação comum para uma vida saudável, mas no contexto do estoicismo, ele assume um significado ainda mais profundo. Para mim, o exercício físico regular não é apenas uma maneira de manter o corpo em forma, mas uma prática diária de autodisciplina e controle mental. Quando comecei a integrar o exercício em minha rotina, notei que ele me ajudava a canalizar a energia que antes era desperdiçada em atividades de dopamina barata, transformando-a em força e determinação. Ao praticar exercício físico, seja correndo, levantando pesos ou simplesmente caminhando ao ar livre, percebi que estava cultivando não apenas a saúde do corpo, mas também a saúde da mente. A liberação de endorfinas após o exercício proporcionava um prazer natural e saudável, muito diferente da satisfação fugaz que vinha de hábitos nocivos. Além disso, o compromisso de me exercitar regularmente reforçou minha capacidade de estabelecer e manter metas, algo que se refletiu em outras áreas da minha vida. O exercício físico também me ensinou a importância da resiliência e da perseverança. Em momentos de dificuldade, quando o corpo queria desistir, eu aprendia a persistir, a superar meus limites e a aplicar essa mentalidade em desafios fora da academia. Essa prática regular não só desintoxicou minha mente da dopamina barata, mas também me equipou com as ferramentas mentais e emocionais necessárias para enfrentar a vida com coragem e determinação, conforme ensinado pelos filósofos estoicos. Estratégia 6. Praticar a meditação. A meditação se tornou uma parte fundamental da minha rotina diária, especialmente quando percebi o quanto minha mente estava sobrecarregada pelos estímulos incessantes da dopamina barata. A prática de meditação, ao contrário do que muitos podem pensar, não é apenas sentar-se em silêncio e esvaziar a mente. Para mim, foi uma jornada de autoconhecimento e autocontrole. Cada sessão de meditação me permitia desligar o ruído externo e focar no que realmente importava: minha paz interior e minha clareza mental. Quando comecei a meditar, notei imediatamente os benefícios. Minha mente, que antes parecia constantemente agitada e dispersa, começou a se acalmar. A meditação me proporcionou um espaço para refletir sobre meus pensamentos e emoções sem julgamento, permitindo que eu entendesse melhor meus impulsos e desejos. Ao praticar regularmente, consegui reduzir minha dependência de prazeres imediatos, encontrando satisfação na simples presença do momento. Além disso, a meditação me ensinou a importância da paciência e da aceitação. Nem sempre é fácil silenciar a mente, especialmente quando estamos acostumados a uma constante busca por estímulos. No entanto, com o tempo, aprendi a aceitar esse desafio como parte do processo. A meditação se tornou uma prática estoica de resiliência mental, ajudando-me a fortalecer minha capacidade de permanecer calmo e focado, mesmo diante das tentações da dopamina barata. Ela me proporcionou uma ferramenta poderosa para manter o equilíbrio e a paz interior em um mundo cheio de distrações.
Estratégia 7. Valorizar o tempo na natureza. Passar tempo na natureza sempre foi uma das minhas formas favoritas de recarregar as energias, mas foi somente ao aprofundar meu estudo do estoicismo que percebi o quão essencial essa prática é para manter uma mente equilibrada e livre da dopamina barata. A natureza, com sua simplicidade e serenidade, oferece um refúgio contra o caos e as distrações da vida moderna. Ao me reconectar com o ambiente natural, sinto que estou me reconectando com uma parte de mim mesmo que muitas vezes fica perdida no dia a dia. Quando estou na natureza, seja caminhando em uma trilha, sentindo a brisa fresca do mar ou simplesmente observando o céu estrelado, sou lembrado da insignificância das preocupações cotidianas. O vasto horizonte me ajuda a colocar as coisas em perspectiva, mostrando-me que muitos dos problemas que me consomem são, na verdade, pequenos diante da imensidão do mundo natural. Essa percepção me ajuda a liberar a ansiedade e o estresse acumulados, permitindo que minha mente respire e se purifique. Além disso, valorizar o tempo na natureza tem me ajudado a redescobrir a alegria nas coisas simples e verdadeiras. A ausência de distrações tecnológicas e o silêncio que encontro ao ar livre me permitem refletir profundamente sobre minha vida e minhas escolhas. Sinto que, ao me afastar do frenesi da dopamina barata e me aproximar da natureza, estou seguindo o caminho dos estoicos, que encontravam na simplicidade e na contemplação uma fonte de sabedoria e paz interior. Esse tempo na natureza é, para mim, uma forma de desintoxicar a mente e reencontrar o equilíbrio que tanto valorizo. Estratégia 8. Foco no desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal é uma jornada contínua que exige dedicação, introspecção e, acima de tudo, um compromisso com o crescimento constante. Quando comecei a desintoxicar minha mente da dopamina barata, percebi que havia muito mais valor em investir meu tempo e energia em meu próprio desenvolvimento do que em buscar prazeres superficiais. O estoicismo ensina que devemos aspirar à excelência em todas as áreas da vida, e isso começa com o compromisso de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Para mim, o foco no desenvolvimento pessoal começou com a identificação de áreas em que eu precisava melhorar. Sabia que queria ser mais disciplinado, mais resiliente e mais sábio em minhas decisões. Ao dedicar tempo para estudar, refletir e aplicar os ensinamentos estoicos, comecei a ver mudanças significativas em minha vida. Cada pequena conquista no meu desenvolvimento pessoal me trouxe uma satisfação que a dopamina barata jamais poderia oferecer. Foi a sensação de estar no controle do meu próprio destino, de estar crescendo e me tornando uma pessoa melhor a cada dia. Além disso, percebi que o desenvolvimento pessoal não é apenas sobre adquirir novas habilidades ou conhecimentos, mas também sobre cultivar a mente e o espírito. Comecei a praticar a gratidão, a meditação e a reflexão diária como formas de fortalecer minha resiliência mental e emocional. Ao focar no meu crescimento, descobri que estava construindo uma base sólida para enfrentar os desafios da vida com mais sabedoria e tranquilidade. Essa jornada de desenvolvimento pessoal se tornou uma das minhas maiores fontes de alegria e realização, uma que me mantém longe das armadilhas da dopamina barata e me direciona para uma vida mais plena e significativa. Estratégia 9. Estabelecer rotinas saudáveis. O estabelecimento de rotinas saudáveis foi um dos passos mais importantes que dei para desintoxicar minha mente e retomar o controle sobre minha vida. Antes eu vivia de forma bastante desorganizada, permitindo que os dias se passassem sem qualquer estrutura ou propósito claro. Isso me deixava vulnerável à dopamina barata, já que, sem uma rotina definida, era fácil cair nas armadilhas dos prazeres imediatos e das distrações. Ao adotar uma rotina saudável, consegui criar um ambiente de estabilidade que me permitiu focar no que realmente importa. Minha rotina saudável começou com pequenos ajustes. Decidi acordar e dormir em horários regulares, independentemente dos compromissos do dia. Estabeleci blocos de tempo dedicados ao exercício físico, à meditação, ao trabalho e ao lazer, garantindo que cada aspecto da minha vida estivesse equilibrado. Esse senso de ordem e previsibilidade me proporcionou uma sensação de controle e segurança, reduzindo minha ansiedade e me ajudando a resistir às tentações
que antes me desviavam dos meus objetivos. Ao longo do tempo, essa rotina se tornou uma âncora para o meu bem-estar mental e físico. Ao manter uma disciplina diária, percebi que estava construindo uma vida mais produtiva e satisfatória. As rotinas saudáveis não apenas me ajudaram a evitar a dopamina barata, mas também criaram uma base sólida para meu desenvolvimento pessoal contínuo. Cada dia estruturado de forma consciente e equilibrada me trouxe mais perto dos meus objetivos, me dando a confiança de que estou no caminho certo para viver uma vida virtuosa e significativa, conforme ensinado pelos estoicos. Estratégia 10. Limitar o consumo de mídia. Em um mundo saturado de informações, limitar o consumo de mídia se tornou uma necessidade para manter a mente clara e focada. Percebi que estava constantemente sobrecarregado por uma enxurrada de notícias, vídeos e postagens nas redes sociais que, embora atraentes, contribuíam pouco para o meu crescimento pessoal e muito para a minha distração. O excesso de mídia, muitas vezes carregado de sensacionalismo e superficialidade, era uma fonte constante de dopamina barata que me mantinha preso em um ciclo de busca por estímulos rápidos e sem substância. Decidi que precisava ser mais seletivo quanto ao que consumia. Comecei filtrando as fontes de informação, optando por conteúdo de qualidade que realmente me acrescentasse algo. Isso significou seguir menos páginas nas redes sociais, limitar o tempo gasto assistindo a vídeos ou lendo notícias e escolher cuidadosamente os livros e artigos que lia. Além disso, estabeleci momentos específicos do dia para me atualizar sobre o que realmente importava, evitando o consumo passivo e indiscriminado de mídia. Limitar o consumo de mídia não foi apenas uma forma de desintoxicar minha mente, mas também de recuperar meu tempo e energia. Com menos distrações, fui capaz de focar mais em meus objetivos e em meu desenvolvimento pessoal. Senti que estava finalmente voltando a ser o autor da minha própria narrativa, em vez de ser influenciado e controlado pelas vozes externas que inundavam minha mente. Essa escolha consciente de consumir menos e melhor me permitiu encontrar uma maior paz de espírito e viver de acordo com meus próprios valores, em vez de ser arrastado pela maré das tendências e modismos. Estratégia 11. Praticar o desapego. O desapego é um dos pilares do estoicismo, e aprender a praticá-lo foi essencial para minha jornada de desintoxicação da dopamina barata. Desapegar não significa renunciar a tudo ou viver de forma ascética, mas sim liberar-se do apego excessivo a coisas materiais e prazeres superficiais que nos desviam do que é realmente importante. Eu percebi que muitos dos meus desejos e impulsos estavam enraizados em um apego que me causava mais sofrimento do que alegria, e o estoicismo me ensinou a ver além disso. Praticar o desapego começou com uma mudança de perspectiva. Passei a valorizar mais as experiências e as relações do que as posses materiais ou os prazeres imediatos. Ao desapegar do desejo por gratificação instantânea, comecei a encontrar uma maior satisfação nas coisas simples da vida, como um momento de silêncio, um pôr do sol ou uma conversa sincera com um amigo. Essa prática me permitiu ver que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas na maneira como vivemos e no que valorizamos. O desapego também me ajudou a lidar melhor com as adversidades e as perdas. Ao entender que nada na vida é permanente, fui capaz de aceitar as mudanças com mais serenidade, sem me deixar abalar pelo que não estava sob meu controle. Isso me trouxe uma paz interior e uma liberdade que antes pareciam inalcançáveis. Desapegar-me da dopamina barata foi um dos maiores presentes que o estoicismo me deu, pois me permitiu viver de forma mais leve, focado no que realmente importa e em paz com as escolhas que faço diariamente. Essas estratégias não são apenas métodos para evitar a distração ou o excesso, elas são ferramentas poderosas para fortalecer a mente e o espírito. Ao integrar a moderação, o foco no desenvolvimento pessoal, a prática do desapego e outras lições estoicas no meu dia a dia, consegui construir uma base sólida para enfrentar os desafios da vida com mais coragem e serenidade. O estoicismo me ensinou que o verdadeiro poder está em como escolhemos responder às circunstâncias, e essas escolhas têm o potencial de transformar nossa realidade.
Se você encontrou valor neste conteúdo, peço que se inscreva no meu canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Dê um like no vídeo e compartilhe com aqueles que você acredita que também possam se beneficiar dessas lições. Muito obrigado por assistir e por fazer parte desta comunidade dedicada ao crescimento pessoal e ao desenvolvimento de uma mente resiliente e virtuosa. Até a próxima!